hoje nós temos a graça, né, o privilégio de estarmos na presença de um teólogo, agente de pastoral, uma pessoa muito comprometida com a paróquia Santuário São Judas Tadeu, que vai nos trazer muito conhecimento sobre a catequese, sobre a ceia judaica cristã, né? Vamos conhecer o Sami Nogueira Abrão. Então, Sami, qual que é a sua formação? Como começou esse interesse pela teologia? Então, Priscila, a teologia ela tem uma relação forte na minha vida. Mas tudo começou, como em regra para todo leigo, começa ali no banco da igreja, né? Alguma coisa toca, alguma coisa desperta o interesse. E eu lembro, à época, a minha esposa, a Usana, ela pedia para me fazer crisma. Eu nunca me interessei. Aí eu fui fazer a crisma e alguma coisa me tocou, aquela coisa da gente ser chamado por pequenos detalhes. A Nete, você sabe muito bem, sim, ela ministrou a catequese sobre a Eucaristia. E ela falava de um jeito que me encantou, né? Aí, claro, depois do que ela falava, a gente vai buscando alguma coisa. Aí que eu comecei a ler um pouquinho mais a Bíblia, né? Aí depois no curso de aprofundamento da fé, aí sim. Aí eu comecei a buscar onde tem cursos de teologia, porque eu sabia que ela era teóloga. E aí eu descobri a PUC, né? A Nossa Senhora Assunção à época. Aí eu comecei a estudar, né? E isso vai despertando na gente o interesse de buscar mais, conhecer mais, saber um pouquinho mais. E aí que eu fui fazer uma pós-graduação de cultura judaico-cristã. Eu acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque esse curso, essa pós-graduação, ela linka a cultura judaica com a cultura cristã. E a cultura cristã, ela começa a ter alguns sentidos que a gente não é despertado na teologia. Foi aí que nasceu o teu interesse pela ceia judaica também, com Sim, o estudo da cultura judaica. Isso mesmo. E aqui na São Judas, se eu não me engano, 2017 ou 2018, teve uma celebração mesmo, com cordeiro, né, com as ervas amargas, com, né, todos os elementos de uma ceia judaica, que eles chamam, né, de Seder Pascal, né? E nessa ceia, falei, nossa, por que eu não levo isso para a catequese? Até então eu já estava ministrando a catequese de adultos. Por que eu não levo isso, né? De uma forma mais simples, né, não tantos elementos, não assim, né, presente o cordeiro, a ceia, mas representando, né, toda essa ceia judaica com alguns elementos essenciais. Então, assim, para mostrar como foi a última ceia de Cristo na catequese? Isso, e próximo da Páscoa, porque a gente celebra a Páscoa cristã, mas de onde veio a Páscoa cristã? Qual o sentido dela e qual a ligação que ela tem com o povo judeu? Já que Jesus era judeu e a gente vê na narrativa, né, da Páscoa, Jesus ceiou com seus discípulos. É aí que a gente vai linkando as coisas e percebendo, né, o porquê que Jesus ressignificou o pão, ressignificou o vinho e de onde vêm esses elementos. Vem justamente da cultura dele. Mas os judeus ainda celebram a Páscoa e a Páscoa deles é diferente. Qual que é essa diferença da Páscoa judaica e a cristã? Então, eles celebram. É um mandato perpétuo, como diz o livro do Êxodo, lá no capítulo 12. Né? A Páscoa judaica, ela tem algumas diferenças da Páscoa cristã, mas ao mesmo tempo, uma não é descontinuidade da outra. É em continuidade. Por que é continuidade? Porque em Jesus, aquela Páscoa judaica é levada à plenitude, né? E assim, a gente, quando observa a Páscoa judaica, a gente percebe todo um ritual, né? Assim como tem um ritual na celebração pascal, né, que a gente celebra nas missas, tem todo um ritual. Na celebração judaica também, o Seder Pascal, né, todo aquele ritual, ele tem alguns passos, né? Claro. Pois eles celebram a libertação do povo judeu, né? Do Egito, a saída do Egito. Exato. Né? Então, eu queria fazer um parêntese aqui. Essa celebração da Páscoa judaica, ela também não começou do nada. Ela tem, né, um antepassado.
duas festas que motivaram para que essas duas festas fossem ressignificadas na Páscoa judaica. Olha só que interessante. O primeiro elemento, o cordeiro. Isso era uma festa primitiva do povo nômade. Quando eles saíam pelos caminhos à procura de melhores condições, e durante a primavera eles faziam o sacrifício de um animal, de um cordeiro, e aspergiam o sangue como forma de proteção, uma forma espiritual. E essa festa era constante na primavera. Depois que o povo se tornou sedentário, veio a agricultura. Moradia fixa, né? Já tinha a festa do trigo, da cevada, e eles também celebravam na primavera a colheita da cevada, e ali comiam o pão. Então essas duas festas é que deram sentido à festa celebrada no Egito, com os mesmos elementos, o pão e o cordeiro. Então essa festa judaica que foi celebrada, ou hebraica, que foi celebrada lá no Egito, ela é uma festa, digamos assim, profética, porque ela celebra alguma coisa que vai acontecer. Assim como a festa cristã de Jesus também é uma festa profética, porque celebra algo que vai acontecer. Na festa judaica, lá no Egito, celebrou a passagem pelo Mar Vermelho, que representa e dá o sentido da vida do povo de Deus. Ali eles se identificam como o povo de Deus, povo escolhido. Ali eles fizeram uma experiência verdadeira, intensa, da presença, da ação de Deus em favor deles. Lembremos que no livro do Êxodo, lá no início, quando o povo estava cativo, narra-se o texto que Deus olhou para o sofrimento, viu as lágrimas do povo e se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E aí depois envia Moisés, e Moisés organiza todo aquele evento das 10 pragas, e a última praga, a morte dos primogênitos. Então, a partir dali, que o povo já era crente, mas ainda estava impregnado com a cultura. Lembrando que os que eram fiéis marcaram a porta com o sangue do cordeiro e foram poupados, Os primogênitos foram poupados. Então, essa 10ª praga é justamente isso, a morte dos primogênitos. Mas a questão essencial é que esse cordeiro que foi sacrificado, ele foi sacrificado não uma morte qualquer, mas um pedido de Deus. E esse sacrifício foi em honra de Deus, a ação de Deus que agiu em prol desse povo. E o sangue desse cordeiro serviu como um sinal, um sinal marcado nas portas para identificar, não simplesmente identificação da casa, mas a identificação daquele povo que está em comunhão com Deus. E aí a gente faz uma relação. Aquele povo, ou o povo que está em comunhão com Deus, Deus protege. E aqueles que não estão em comunhão, é aquela questão. Sofre as consequências da ausência. Isso. E daí, tudo isso trouxe o Pessah, que é aquela passagem, que é a Páscoa, é passagem. Passagem porque é mais fácil da gente entender a palavra Pessah. Só que a palavra Pessah, na sua origem, ela quer dizer pular, saltar. O anjo viu e passou à frente, saltou a casa dos... Interessante. Mas a gente liga essa palavra Pessah, que depois foi se tornando alguns sentidos. O primeiro deles, a passagem. E até na ceia judaica, quando eles falam assim, quando Jesus fala, desejei ardentemente comer esta Páscoa. Quer dizer, a palavra Pessah foi ganhando alguns significados ao longo dos tempos. Passagem, a própria celebração, o nome do cordeiro, vamos comer a Páscoa, comer o cordeiro, participar da celebração. E o significado maior nosso, para o cristão, para quem acredita e ama Jesus, é a ressurreição, que tudo que foi conquistado com a morte e ressurreição de Cristo, que é a nossa também, Isso. Essa contextualização é interessante da gente ver a ligação que existe também, do povo judeu, e de que Jesus celebrou a Páscoa com os apóstolos, E quando a gente faz
de novo uma ligação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, a gente percebe que uma libertou neste mundo e a outra liberta para a vida eterna. Que bonito. Salva, né? As duas realidades que salvam, uma primeira para este mundo e a segunda para a vida eterna. Que a gente considera como, né, continuação. Isso. Né? Jesus veio finalizar. Né? Aí que a gente entende a consumação. Né? Jesus consumou a Páscoa judaica. Consumou do quê? Terminou uma e começou a outra? Não. Consumou porque aquela, né, teve uma realidade, né, além, né, passou adiante, superou, né, digamos assim, ela foi levada à plenitude. Mas não pode esquecer nunca que na pedagogia de Deus, Deus conduziu o povo a compreender a coisa que iria acontecer com Jesus. Né? Por isso, há continuidade e não descontinuidade, né? De uma Páscoa para outra. É levar à plenitude. Assim como a aliança que Deus fez com o povo antigo levou à plenitude em Jesus. E essa Páscoa judaica, por que ela é celebrada em igrejas católicas? Em algumas paróquias é feita junto a agentes de pastoral, essa lembrança, essa recordação da Páscoa judaica. Justamente para poder fazer essa ligação, para não descontextualizar a Páscoa cristã. Ela tem uma origem, ela tem, né, um berço. A gente, né, para conhecer a nossa Páscoa cristã, seus elementos, seus significados, né, a gente precisa voltar um pouco antes, né? Conhecer o que aconteceu na Páscoa judaica, todo o seu simbolismo, para a gente compreender o simbolismo. Né? Porque tem o cordeiro, porque tem o sangue, né? O vinho que se torna sangue. Por que esses elementos são tão fundamentais para a gente? Né? Porque estava ali, né, sendo vivenciado por Jesus na sua cultura, porque todo ano Jesus ia, né, celebrar a Páscoa em Jerusalém. E aí depois, né, na sua passagem, na sua Páscoa pessoal, ele trouxe isso para todos nós, para nós vivenciarmos também. Né? Não a Páscoa judaica, mas a Páscoa ressignificada por ele, que tem um sentido da salvação para a vida eterna. A gente lembra que essa passagem, né, desta vida de pecado, essa vida, né, conturbada, essa vida que a gente conhece muito bem, ela não, né, ela não termina em si, mas ela tem, né, um caminhar para a vida em Deus. Deus nos chama para viver com Ele. Desde a criação, nós somos para isso, né, criados para isso, para viver com Deus. Né? E o pecado nos tirou essa condição. E aí Jesus, ao passar, né, pela cruz e ressurreição, a Páscoa judaica, que era a libertação neste mundo, é superada por aquilo que Jesus realizou em nosso favor. Assume o nosso pecado, assume a nossa condição humana, para que ele, morrendo e ressuscitando, nos desse também a possibilidade dessa nossa passagem, da nossa Páscoa. Tanto é que eu acho até bonito quando alguém fala de um falecimento de um ente querido, né, se reporta à Páscoa. A sua Páscoa. Eu acho interessante isso, porque isso foi realizado na pessoa de Jesus e abriu essa brecha, né, essa possibilidade para todo ser humano. Esse que é o sentido maior de tudo isso, né? Exato. E qual que é, o que você acha interessante, assim, das particularidades? Você trouxe para a gente ver, como chama, assim? Não é cálice, não? A gente pode chamar de cálice, né? Isso aqui é um cálice que eu trouxe lá de Tábega, né? Na região de Tiberíades, lá no mar de Tiberíades, mar da Galileia. E esse aqui é um cálice que é usado na celebração de Pêssar, Shabat, né? Que é o cálice da bênção. Quer dizer, Kiddush, né? O cálice do Kiddush, que é a bênção, né? Quando inicia a ceia, quando inicia o Shabat, toma-se um vinho, né? E esse cálice é abençoado. E por que não se pode consumir nenhum alimento fermentado na Páscoa judaica? Olha só, lá no Egito, Deus deu essa ordem, Moisés cumpriu junto com o seu povo. Não tenho nenhum elemento aqui fermentado. Primeiro, lá na Páscoa judaica, o sentido é a rapidez com que eles iriam sair. Não existiria mais o Egito no dia seguinte. E o que é levedar uma massa? Não sei se
as pessoas que estão assistindo já participaram assim, né, fazendo uma massa e levedando. Experimentem não colocar o fermento. A massa vai levedar do mesmo jeito, só que vai demorar, né? E lá no povo judeu não existia tempo, né? Não tinha tempo suficiente para levedar uma massa, que demora muito tempo. Para levar o pão no caminho que eles iam comer, né? É um pão da rapidez, é um pão para quem vai sair. Tanto é que o texto diz, né, sandálias nos pés, né, rins cingidos, porque estamos prontos para sair. Não vai existir o Egito no dia seguinte. E agora o sentido espiritual do fermento, né? Já viram um fermento? Já viram uma massa levedada? Ela cresce, ela infla. Imagina um ser humano inflado, né? Cresce demais, orgulhoso demais, uma empáfia, né? Aquela soberba. E esse é o sentido. E isso é contrário à humildade. E o que é o sentido espiritual do ser humano? A humildade, né, deve superar a empáfia, o orgulho, né? Então, para todos os efeitos, né, uma massa levedada, né, simboliza, representa a impureza moral do ser humano, né? E ao contrário disso é o pão ázimo, o pão sem fermento, o pão da humildade, mais simples o pão possível. Da pobreza, o mais simples, mais possível. Básico. Isso. É isso que agrada ao coração de Deus. Por isso Deus pediu que não fosse nenhum alimento levedado, consumisse nenhum alimento levedado. E na Páscoa judaica, no dia antes, na noite anterior, eles fazem uma varredura nas casas e tiram todo o elemento fermentado. É um ritual que eles devem passar. Então eles fazem uma busca em todo lugar e tiram completamente. Inclusive, uma das coisas que eu percebi lá em Jerusalém, eles doam os alimentos para os pobres. Claro, não os judeus. O que tinha lá na geladeira? O que tinha na geladeira, o que tinha na despensa, tira tudo, né? E aí eles vão passar 8 dias comendo pão sem fermento. E até o vinho, né? O vinho é especial, né? Não é qualquer vinho. Que não pode ser fermentado. Né? É um vinho, toda bebida fermentada e todo o alimento fermentado. E qual que é o alimento mais importante da ceia judaica? A gente não pode dizer que existe um alimento importante. 2 ali são fundamentais, né? O cordeiro, hoje em dia, não se celebra com cordeiro, não se come cordeiro. Eles usam ou um osso de galinha ou mesmo um osso de cordeiro. Osso, para representar o sacrifício. O sacrifício, né? Que era feito. Zeroa. Zeroa é o cordeiro, o osso do cordeiro, que representa aquele cordeiro que foi sacrificado, né? Que foi sacrificado lá no Egito para que o povo pudesse sair, né? Pudesse ser liberto, pudesse alcançar a salvação, alcançar a terra que Deus prometeu para eles. Né? E o outro alimento? O outro alimento é o pão. Né? Sem fermento, que é sem aquele... fermento, a gente chama de matzá. É assim que eles chamam, matzá. Então, na ceia judaica, eles usam 3 matzot, né, que é o plural de matzá. E eles comem em 3 momentos esse matzá. Olha só que interessante. Na ceia judaica, eles comem alguns elementos que são fundamentais assim na relação do tempo que eles estavam cativos, escravos no Egito e a libertação. Olha só que interessante, eles fazem um sanduíche de matzá, um pão, a erva amarga, que pode ser hoje, pode ser uma alface, pode ser uma rúcula, a gente usa a rúcula lá no nosso... agrião, né? Agrião, e tem um docinho que eles chamam de haroset, né? Esse haroset é uma mistura de maçã, mel e nozes, que dá uma cor avermelhada, que lembra os tijolos que eles eram obrigados a construir. Qual é o sentido desse sanduichinho que eles fazem? O doce lembra a alegria da libertação, mas a erva amarga lembra o sofrimento, aquilo que os egípcios causaram, a dor que causou nos hebreus. E o que eles fazem? Juntam os dois e lembram, né, do sofrimento, mas lembram da alegria da libertação. Só quem conheceu a dor sabe o que é a doçura da liberdade. Então é esse sentido.
A né? vida também do cristão Exato. também é cheia disso. Exato. De sofrimento, mas também tem a doçura de Deus, né? Né? E por isso não dá para dizer que tem um mais importante. Os principais, né? O pão e o cordeiro, né? Lembrando que o cordeiro hoje praticamente não se come, mas quer dizer, comer eles comem, eles não comem muito na ceia, né? Mas tem que ter o simbolismo do cordeiro, porque é aquele cordeiro que foi sacrificado, o sangue dele, né? Que foi sinal da libertação deles. E qual que é o significado das 4 taças de vinho durante a ceia? Ótimo. E eles tomam mesmo. Não pode escapar. 4 taças. 4 taças, né? Dá em torno lá, né? Uns 300, quase 400 ml de vinho. Lógico que é ao longo do tempo. Só que, né? Eles não ficam tomando uma tacinha ao longo eles tomam mesmo toda a taça naquele momento específico. Uma primeira taça, né? Que eles tomam, né? Esse aqui praticamente é o presidente da celebração, né? Que conduz a celebração. Ele enche essa taça e abençoa. Depois uma segunda taça antes da ceia. Depois uma terceira taça logo após a ceia. E por último uma última taça. Qual o significado? Olha, no livro do Êxodo, capítulo 6, eu vou pegar até a minha Bíblia aqui. No livro do Êxodo, lá no capítulo 6, tem 4 verbos que identificam o significado dessas 4 taças. Diz lá no versículo, capítulo 6, versículo 6. Farei sair debaixo das covelhas dos egípcios, vos libertarei, ou seja, sair, vou fazer sair, vou libertar da sua escravidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo. Ou seja, resgata, liberta, salva e conduz para o Egito, né? Só que eu queria chamar a atenção para esse terceiro cálice. Conduz para a terra prometida, né? Não, esse é o 4. Ah, tá. O terceiro é o cálice do resgate, né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, ele dá o nome para esse cálice. O cálice da bênção. E curioso, esse terceiro cálice, que é depois da ceia, é o cálice que a gente usa na celebração eucarística e abençoa, e esse cálice, né, com o seu vinho que Jesus transforma em sangue. Percebe? Então a ceia judaica, assim como o pão que Jesus ressignificou, é um pão também depois da ceia, né? A narrativa da instituição da Eucaristia, né, é contado isso. O padre, ele repete as palavras de Jesus. Depois a ceia pegou o pão, depois pegou o cálice. Então esses 2 elementos, para nós cristãos, levando em consideração a Páscoa judaica, são os mais importantes. O pão e o vinho, né? Só que esse vinho, né, que eles bebem, que é o terceiro cálice, o cálice da bênção, como Paulo fala, para nós se tornou sangue de Cristo. Assim como, né, Paulo fala, nós não partimos o pão em comunhão com o corpo de Cristo, e o cálice que a gente bebe, o vinho que a gente bebe, né, não é o cálice da bênção em comunhão com o corpo, com o sangue de Cristo? Percebe? Então, aqueles elementos da ceia judaica, Jesus ressignificou. O pão e o vinho, né, que se tornaram para a gente, né, a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. E a gente conhecendo, né, toda essa celebração judaica, a gente vai se aprofundando, entendendo também, né, a Santa Missa, a Eucaristia, a ceia, que é o momento da comunhão, o momento principal da missa também, a nossa ceia, né? Inclusive, Priscila, as 2 orações que normalmente hoje são feitas meio no segredo, né? Bendito seja Deus no universo, né?
que nos Do deu momento ofertório? o momento do ofertório. Aquela oração é uma oração judaica, é a oração da bênção do pão, né? E a bênção do vinho, né? Pelo trigo, fruto do trabalho humano, que para nós vai se tornar, né, pão da vida, alguma coisa assim, eu não me recordo. E depois o vinho, né, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orações que o padre faz em silêncio, né? Era muito comum essa oração ser feita em público. E a gente responde: bendito seja Deus para sempre. Né? Eu acho, aí eu vou falar algo particular. Deveria primeiro o canto silenciar, fazia essa oração, e aí depois o canto ou pra retomava, ou então para a gente responder. Essa consciência, né, isso, do que o padre está rezando. Né? E o que é o Haggadah na ceia judaica? Qual é a função do Haggadah? O que é o Haggadah? Haggadah é uma palavra hebraica, quer dizer narrativa. Né? Essa narrativa, ela é em tom exortativo, é um tom para mostrar alguma coisa, para elevar as pessoas durante uma celebração mesmo, né? Em algum momento de uma celebração judaica. O Haggadah, ela tem um tom de narrativa mesmo. É um principal momento da celebração judaica, onde aquele que conduz a celebração, ele pega o livro, né? O livro sagrado, a escritura. É um roteiro. Não, ele pega o livro sagrado, pega a Bíblia e vai contando a história. Né? O Haggadah é a narrativa. Só que tem um detalhe importante. Né? Ao mesmo tempo que ele vai narrando, ele vai mostrando os elementos. O que tem nessa narrativa? Fala do cordeiro sem mancha, fala das ervas amargas, fala do pão, né, sem fermento, o matzá, né, e vai lembrando para o povo que está participando da ceia o significado de cada um deles. É uma forma pedagógica de fazer memória da salvação. Porque assim como lá no Egito a salvação aconteceu, durante a celebração do Pêssar, a salvação também acontece. Porque eles vão fazendo parte desse momento. Eles vão tomando contato com as simbologias, né, da salvação. É como se eles forem tomando consciência de que aquela salvação ali do Egito se estendeu e chegou até eles também. Eles também fazem parte, né? Isso. Aqueles que estão na ceia. Exatamente. Aí que é o sentido de memorial. Porque é o que Deus mandou eles celebrarem. Isso para vocês vai ser um memorial, uma celebração perpétua. Fazer memória. E aí que está a ordem de interação. Fazer memória, tanto ali na ceia, né, lá no Egito, como fazer memória lá no cenáculo, quando Jesus também ordenou. Fazer memória é passar pelos sentidos. Passar, né, pelos símbolos, tocar, comer, beber, cheirar. Percebe? Então, fazer memória é muito mais do que fazer uma lembrança do passado. É fazer parte. Eu me sinto parte do povo. Eu me sinto sendo, né, tocado por Deus e salvo por Ele. E dentro desse ritual tem também as orações, cantos, né? Sim. O ritual do Pêssar tem toda uma sequência e tem as orações muito profundas, muito fortes. E uma das coisas que eu acho que é tão significativo é o acendimento da vela no início do Pêssar. Quem é que acende as velas? A mãe, a mulher. Né? Porque a mulher, ela tem a responsabilidade, né, da cultura, né, cultura humana, cultura dos judeus, de trazer a passividade, trazer a vida, trazer a alegria. E acender as velas é trazer a alegria para aquele ambiente festivo. E a mãe, sobretudo, né, ela traz o quê? A luz, né? A bênção de Deus para casa. Por isso a mãe é tão importante e fundamental no acendimento. É ela que é responsável de trazer a luz para o ambiente, trazer a alegria para aquela festa.
né? Eu acho tão interessante, eu acho que a oração que a mãe faz ao acender a vela é tão bonita, ela fecha os olhos, ela faz essa oração, é significativo, né? E quando a gente pensa nesses significados da Páscoa, a gente lembra, né, que hoje em dia nós, né, muitas vezes a gente perde o sentido do simbolismo. A catequese muitas vezes perde, né? Uma das coisas que eu, né, quando tenho oportunidade de transmitir algum conhecimento, eu lembro bastante da mistagogia da catequese. É fazer, né, fazer-se próximo dos símbolos, tocar os símbolos, fazer com que experimentar, aquele símbolo, né? isso, fazer não uma ficar experiência só na teoria. Exato. Então, na festa judaica, na celebração pascal, é todo recheado de simbolismos. E as crianças participam ativamente. Elas são chamadas a participar. Inclusive, no início do Haggadah, né, começa com a pergunta da criança: por que essa noite é diferente? Por que em todos os dias a gente come pão fermentado e hoje a gente come pão sem fermento? Por que as ervas amargas? Né? Ou seja, né, as pessoas participam, as pessoas fazem uma experiência com toda a simbologia. E aquilo impregna, aquilo toca. Assim, isso na catequese é muito importante, né? É fundamental. A catequese ela não é escola. Né? A catequese faz uma pessoa que não era cristã se tornar cristã. E para se tornar cristã é necessário mais do que palavras. É preciso tocar um pouquinho mais a fundo da pessoa. Assim, né? Como uma catequese bem feita fez você buscar todo esse conhecimento, né? Então, foi uma celebração mistagógica. Eu entendi que, nossa, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, eu preciso buscar mais. Né? Isso que me encantou. E me encanta até hoje, né? E trazer, né, quando a gente leva para a catequese essa celebração judaico-cristã, né, a minha intenção é fazer com que aquelas pessoas, né, se aproximem de toda a simbologia, de tudo o que significa, né, a celebração judaica, que deu o significado à nossa celebração cristã. E a nossa celebração cristã, né, ela tem um sentido muito mais forte para nós, porque nos reporta, né, a Jesus que nos conduz ao Pai, que nos conduz à vida eterna. Né? E para a gente ter essa percepção, a gente precisa passar por alguns elementos, né? Passar pelo simbolismo, passar, né, pelas orações, pelos cantos, pelas leituras. Por que se cobre a cabeça? A mulher tem que usar um lenço, o homem o kippá, né? Por que isso? Isso é cultura, né? Por que cobre a cabeça? Porque acima da gente, só Deus. E a gente cobre para a gente nos reconhecer abaixo de Deus. Né? Evidente que hoje em dia, né, nem todos os lugares têm esse costume. Mas ainda em Jerusalém te vê muito presente. Quando a gente vai para lá, a gente tem que cobrir. Né? Até um tempo atrás, né, na Igreja Católica, as mulheres cobriam a cabeça, colocavam um lenço, né? Branco, e lá em Jerusalém, o curioso preto. que quando elas não cobrem, elas usam uma peruca. Usam uma peruca. É o mesmo sentido, cobre a cabeça, né? Com alguma coisa que, né, que não é natural. E aqui no santuário já foram feitas algumas ceias judaicas em algumas ocasiões, né? Você fez parte de algumas. Isso. E o que você acha dessa experiência? O que você podia compartilhar com a gente dessa experiência? Então, foi um dos motivos pelos quais eu né, busquei levar para a catequese a ceia judaico-cristã. Eu lembro Padre André Marana, 2017, 2018, eu não lembro exatamente o ano, mas, né, foi antes da pandemia. E eu ajudei a organizar, dei algumas orientações, né, porque eu tinha feito, né, pós de cultura judaica, né, e as pessoas me pediram algumas orientações, e eu participei. E eu e a Usana, minha esposa, nós fomos assim, os pais, né, da casa, podemos dizer que assim. Conduzimos, né, o ritual, né? O ritual. E olha que essa experiência foi interessante. Nós fizemos uma ceia mesmo, uma ceia, né, com todos os elementos. Só que o diferencial é que
ao mesmo tempo que tinham as leituras próprias do Haggadah, né, o livro do Êxodo, também tinha as leituras do Novo Testamento. E aí que está a relação de uma para outra. Senão uma perde o seu sentido e a outra não tem algo planificado, né, como foi, né, o evento Jesus. Então, essa celebração me despertou para trazer para a catequese. Né? Até então, eu tinha participado, quando fiz a cultura judaica, de uma celebração judaica, somente judaica, com todos os elementos. São em torno de 14 ou 15 itens no Seder Pascal. Né? Que é aquela checklist do que tem que... Todos os momentos. Né? Lava-se a mão, come-se o maror, né? Que é a erva amarga com salmoura, come o sanduíche, né? com matzá, com doce, né? O doce e as ervas amargas, participa da ceia, de novo lava-se as mãos, toma as 4 taças de vinho. E aí, né, nessa celebração cristã, fazemos tudo isso, né, todos esses elementos. Mas o mais interessante é que nós colocamos, né, a bênção cristã, né, a bênção cristã, as leituras cristãs e também orações cristãs, junto com a oração das bênçãos judaicas. Fizemos uma coisa bacana, uma relação de uma para outra. Tudo isso com o objetivo da pessoa, durante a Santa Missa, dela lembrar todo o significado, né, da Eucaristia, que é o principal, né, na isso. Catequese, para a gente entender. O que motiva a catequese é fazer com que o catequizando ele participe da celebração. Né? O catequizando de hoje é o fiel de amanhã. Né? E o fiel de amanhã, ele, né, é o que a gente leva ele a perceber, se tornar parte da comunidade e participar da comunidade, sobretudo, é celebrar a Eucaristia. E quando ele tem a percepção clara de que aquilo, corpo de Cristo, o sangue de Cristo, tem relação com a Páscoa, né? Que todo domingo é Páscoa. Opa, eu lembro de Jesus participando, eu lembro de toda a história da cultura que Jesus vivenciava nas suas celebrações e que ele trouxe depois ali no cenáculo como ressignificação para a vida dele, para aquilo que vai acontecer na vida dele. Né? Então, quando a gente, né, participa da catequese e traz esses elementos fundamentais, a pessoa ela cresce, ela entende, ela sente com mais profundidade. E aí que está fazer memória, né? Fazer memória, passar pelos símbolos, mas saber o que significa. Né? Por isso que eu falei, né, um pouquinho antes, que o Papa Francisco, quando ele escreve a Desiderio Desideravi, que é, sobretudo, um documento mais litúrgico, ele fala que nós estamos perdendo, né, o sentido do símbolo. Nós não estamos colocando os símbolos na nossa vida. E quando o cristão ele participa da celebração eucarística e participa daquele momento da Eucaristia, sobretudo, ele começa a perceber mais intimamente. Ele começa a fazer parte. Né? E fazer parte é se colocar, né? Colocar no lugar na cruz e no túmulo vazio. Compreender que aquilo dá sentido para a vida. Aquilo é a minha vida. Aquilo que eu estou ali celebrando. Porque eu não vou para a missa como um encontro qualquer, um evento qualquer. Mas eu vou celebrar a vida, a Páscoa de Jesus, que é, para mim, né, algo íntimo, porque também vai ser a minha Páscoa, que também é algo que toca o meu coração e que me conduz à vida. Né? Em cada missa, em cada celebração se renova também esse compromisso que Deus tem conosco e também dessa declaração de amor que Deus tem por nós, né? Isso mesmo. Ele se entrega a cada Eucaristia e a cada Eucaristia ele está salvando a gente, né? Não são vários sacrifícios de Cristo, é o único e definitivo, mas a gente retoma. A gente precisa lembrar. A gente precisa, né, fazer mais do que lembrar, fazer a memória, né? Fazer parte ali e se colocar no lugar. Né? Por isso que, né, é louvável as pessoas que não podem ir na missa e participam, né, pela televisão. Mas o fundamental é fazer parte ali. Passar pelos símbolos, tocar, sentir, ouvir. Né? Tomar a refeição, que é o próprio Cristo na Eucaristia. Né? Isso é se colocar, né, e fazer parte.
vivenciar aquilo. E ser comunhão, fazer aquela comunhão, Isso. né? E quem quiser participar de uma ceia judaica, tiver curiosidade, tiver assim, ouvindo a nossa entrevista, é só participar da catequese de adultos? Sim. Todo ano a gente faz essa catequese, né, mistagógica, né, com a ceia judaica. Com a ceia judaico-cristã. Olha que interessante, gente. Então, é sempre bom a gente entender, procurar ver o significado, né? Uhum. Para aprofundar. Ninguém ama o que não conhece, né? Isso. Eu queria trazer uma curiosidade também, né? Scott Hahn, que foi, né, um evangélico, depois se tornou cristão, ele é professor lá nos Estados Unidos de Bíblia. Ele escreveu um livro que ele fala, né, em especial, do quarto cálice, né? O quarto cálice na ceia judaica é o último cálice que se toma. Tem um quinto cálice que é colocado para Elias, que é a esperança do povo judeu, é que vindo Elias, ele traz o Messias. Então a função de Elias é trazer o Messias. Então eles colocam uma taça, né? Abrem a porta para que Elias entre, né? E participe ali e ele traga ao mesmo tempo o Messias. Interessante, na narrativa, né, seja Lucas, Marcos e Mateus, não tem a narrativa, né, da ceia com relação ao quarto cálice. E aí Scott Hahn ele teve uma sacada interessante. Ele fala assim, né, sobretudo com o Evangelho, né, de João. Saiu Jesus depois da ceia, depois do Halel, né, que é o Salmos, né, os Salmos da festa que eles cantam. Inclusive durante, né, a ceia judaica tem, né, a recitação ou o canto dos Salmos, né? Então depois diz que eles saíram e foram lá para o Monte das Oliveiras. Uhum. Curioso, não tem o quarto cálice, né? Fala do terceiro, que é o cálice da bênção. E aí Scott Hahn falou assim, onde é que Jesus tomou o quarto cálice? Né? Aí ele faz toda uma identificação de Jesus lá no Horto das Oliveiras, fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? E Scott Hahn fala que esse é o quarto cálice, né? E lá, aos pés da cruz, Jesus disse, tenho sede. E o que o soldado entregou para ele, numa esponja, né? O cálice azedo, o vinagre, que é vinho, né? O vinagre é vinho, azedo, que era até costume. Né, os soldados, o povo mais simples, tomava vinagre mesmo, porque era a uva, né, não era a melhor uva que se fazia vinho, então dizia que era o vinho ruim, é o vinho azedo, era o vinagre. Né? E Jesus tomou. Esse é o vinho amargo que ele tomou, o quarto cálice, que ele diz depois, tudo está consumado. O que é que consumou? A Páscoa judaica, e que foi ressignificada, foi levado à plenitude em Jesus. É interessante essa forma com que Scott Hahn ele traz, né, essa relação com o quarto cálice lá da ceia judaica que Jesus, né, aparentemente não tenha tomado. É evidente que ele tomou, mas, né, para dar o sentido que ele tomou o vinagre e ele pediu para Deus que afastasse dele, né, tomar esse vinho azedo, tomar esse... Mas apesar disso, ele aceitou, né? Ele aceitou. Passar por tudo isso, seja feita a vontade de Deus, né? Isso. E quantas vezes a gente quer afastar, né? O sofrimento da nossa vida então, também. Então, né? Jesus foi obediente ao Pai, né? Ele não fraquejou em nenhum momento. Em tantos momentos ele teve as tentações, mas em nenhum momento ele sucumbiu às artimanhas do mal, né? Ele cumpriu a sua missão, ele, né, foi até o fim obediente ao Pai. E essa obediência de Jesus confronta, né, aos primeiros pais, Adão e Eva, né? Confronta aqueles na Torre de Babel, né? Né, sucumbiram, né, por causa da desobediência a Deus. E Jesus não, ele confronta tudo isso e dá para a gente, né, uma lição importante, a obediência ao mandamento de Deus. Né? Muito obrigada, né? Foi muito significativa essa explicação e muito assim a gente deve levar, né, para a nossa vida do rito, das orações, eu acho que foi muito importante. Nesse mês de abril a gente vai vivenciar aí a Semana Santa, e não só
mas é sempre bom a gente lembrar da importância também da missa, dos símbolos na nossa vida e principalmente sobre a vontade de Deus, que às vezes a gente quer afastar, né? Isso. E é importante que nós cristãos nós participemos por inteiro, vivenciando toda a Semana Santa, vivenciando a partir, né, do Domingo de Ramos, participar das procissões, participar da intensidade, né, da Semana Santa e, sobretudo, o Tríduo Pascal. Vivenciar com amor, com carinho, né, se entregando de corpo e alma à celebração. E aí sim, a gente vai participar da toda a simbologia, de todo o significado, e aquilo, com certeza, né, será um impacto muito positivo na vida cristã. A gente vai crescer como cristão. A gente vai crescer como discípulo, seguidor de Jesus. E a cada ano a gente aprende alguma coisa nova também, né? Que pode pensar assim, toda Páscoa é igual. Não, a cada ano tem alguma coisa que Deus quer nos mostrar, não é? Isso é interessante, porque parece que as leituras são as mesmas. Mas eu já ouvi. Não. Toda a Escritura ela é inspirada, né? E o Espírito Santo age. E a cada ano tem um aspecto, né, diferente que a gente vai perceber, que a gente vai entender, que a gente vai vivenciar. Por isso é importante todos os anos participar, toda a celebração dominical é importante participar, porque sempre vai haver um pedacinho do mistério grandioso de Deus que vai nos impactar, que nos vai aproximar, que nos vai atrair para Deus. É isso que é importante. Deus nos tira do profano e nos conduz a Ele, né? Nos quer próximo, quer que nós celebremos com Ele, né? Por isso, na celebração eucarística, e qualquer celebração em que Deus se faz presente, ali não é mais um ambiente profano. Ali é um kairós, é o tempo de Deus, é o ambiente de Deus, e Ele nos quer próximo, né? E assim a gente vai se santificando, né? Se santificando para honra e glória de Deus, não é isso? E um dia a gente encontrar face a face, né? Exato. Muito obrigada, então, Sami, pela tua participação, por essa catequese maravilhosa, né? E que bom ter você aqui no nosso santuário, trazendo também todo esse conhecimento para o nosso povo, para as pessoas se aprofundarem cada vez mais nesse grande mistério que é a Eucaristia, né? Muito obrigado, né? Espero que outras pessoas também, participando da tua catequese, sintam esse chamado, essa, né, vocação que você coloca também a serviço da comunidade. Muito obrigada, viu, pelo santuário e por todos que participam também desse grande esse compartilhamento, né? Porque a gente, quando a gente está em comunhão e a gente doa também o nosso conhecimento, a gente acaba também fazendo diferença na vida das pessoas, né? Olha, Priscila, eu que agradeço essa experiência aqui com vocês, né? Isso para mim é uma graça, né? O que eu respondi para você quando você me chamou, isso é uma graça, né? É uma oportunidade de trazer aquilo que eu aprendi, que a igreja me ensinou. Não aprendi do nada, mas a igreja me ensinou. E eu devo transmitir. Ai de mim, como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, né? Porque ninguém sentado na sua casa ficar vendo televisão a vida inteira vai mexer um pouquinho com o mundo, né? Então é melhor a gente, né, fazer a experiência e tornar essa experiência viva no meio do povo, né? Muito obrigado por você, que Deus nos acompanhe, nos guarde, sempre nos faça perceber, e eu falo sempre na catequese, que Deus nos faça perceber os sinais que Ele tem a cada um de nós.